Vai. Vamos até a segunda vírgula, ou seja, até Troade. Vamos lá? Podemos? Vamos fazer leitura, um versículo só, né? Fazer a leitura completa e tal, em nome de Jesus. Então vamos lá, nós vamos são 1, 2, 3, vai. Vamos. E desculpa, foi eu que atrapalhei, tá? Então vamos de novo, vamos soltar nossa voz, vai, 1, 2, 3, vai. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Se eu começasse a pregar de trás para frente, quando Paulo fala a respeito dos pergaminhos, Paulo está falando a respeito dos manuscritos que ele ou outra pessoa escreveu a ditado dele. Desculpa se a frase de repente não se encaixou. O apóstolo Paulo tenha ditado algumas coisas, algumas frases, muitas. E outras que ele mesmo escreveu de próprio punho. Ele não quer que isso se perca, de forma nenhuma. Eu não estou ouvindo aqui, eu não sei o que houve. De forma nenhuma ele quer que aquilo que fez parte da sua vida se perca. Por esse motivo, o texto é muito claro, porque ele pede os pergaminhos, como também pede os livros. E de trás para frente ele diz que tudo isso se encontra na casa de uma única pessoa, de Carpo. Então ele está virando para Timóteo, está dizendo assim: olha Timóteo, você não vai ter tanta dificuldade de achar o que eu estou te pedindo. Só que parece que ele coloca os utensílios que ele tanto deseja em ordem. De que, pastor? Em ordem de prioridade. Ele diz assim: olha, me traga a capa, me traga os livros e me traga os pergaminhos. Por que ele coloca em ordem? E por que essa ordem é tão significativa para o apóstolo Paulo? Eu te digo por que essa ordem é tão significativa para o apóstolo Paulo. Essa ordem é tão significativa porque ele está preso, ele está numa masmorra úmida, é um ambiente frio e o inverno se aproxima. Por isso nós lemos na semana passada e começamos a ler, quando ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa. No versículo de número 21, só para a gente conseguir aqui te levar ao entendimento melhor, o iniciozinho desse versículo diz assim: olha, apressa-te a vir antes do inverno. Repita comigo: inverno. Pastor, por que ele coloca nessa ordem, primeiro a capa, depois os livros e depois os pergaminhos? Porque do que vai adiantar pergaminhos e livros se ele morrer de frio? De nada adiantará. Na verdade, pergaminhos e livros é uma vontade do apóstolo Paulo, nesses últimos momentos da vida dele, de estabelecer algumas coisas, ou morrer com algumas coisas que ele amava. E dentre as coisas que ele amava eram instrumentos de ensino. Então, o que significa isso, pastor? Significa que quando ele
pede para trazer, quando vieres, versículo 13, ele vai projetar para a gente: quando vieres, traze-me a capa que eu deixei em Troade. Você sabe que o apóstolo Paulo, na epístola dele a Timóteo, ele está tão preocupado com Timóteo, para que Timóteo não se perca, para que Timóteo entenda o cumprimento do chamado que vem de Deus através da imposição de mãos. Posso abrir o primeiro adendo ou ainda não? Não foi o homem que te escolheu, quem te escolheu foi o próprio Deus. E Paulo precisa ressaltar isso. E é claro e evidente que para que ele ressalte isso, significa que isso possivelmente estava sendo perdido por Timóteo. E ele agora está nas suas últimas narrativas registradas, ele precisa mostrar a importância disso, ele precisa fazer com que Timóteo entenda. Então me traga a capa. Timóteo também passa a estar junto com o apóstolo Paulo a partir de Atos 16, a partir do versículo número 6. E aqui fica uma pergunta: o que a capa ficou fazendo? O que os pergaminhos, o que os livros, o que ficou fazendo em Troade? Essa é uma pergunta que eu me fiz. O que houve para que a capa e os livros e os pergaminhos ficassem em Troade? Como eu te disse, em Atos 16, a partir do seu versículo de número 6, o texto diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, de fronte de Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aí o 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, eu vou parar por aqui. Aí o texto diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para o destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Você sabe por que ele esquece a capa, os pergaminhos e os livros? Ele esquece a capa, os pergaminhos e os livros porque o chamado foi tão grande, tão poderoso na vida dele, que eles agora têm que sair correndo. O estudo diz que eles saem numa correria desenfreada para fazer cumprir o chamado. Por quê? Porque aquele que o chamou imediatamente aquece o coração do apóstolo Paulo e aquece o coração de todos que estão com o apóstolo Paulo. Só que Deus deu a visão a Paulo, não deu a visão aos outros. Mas quando nós estamos em unidade, aquilo que me aquece te aquece. Aquilo que tem o poder de fazer tanta diferença na minha vida tem o poder de fazer muita diferença na sua. Aquilo que me abençoa te abençoa. Por esse motivo, quando Paulo agora está em Roma, encarcerado, num lugar úmido, frio, ele percebe que não vai, escuta isso, porque isso aqui é de suma importância. Ele percebe que não vai resistir naquele ambiente frio, ou seja, que ele vai morrer dentro daquela masmorra antes de ser decapitado. Que coisa, né? Louca isso. Então o senhor está dizendo, pastor, que Paulo preferia a capa para ser aquecido
para depois ser decapitado. Não, Paulo preferiu o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. E se isso não te basta, nós vamos olhar para as investidas. Pedro, quando desembainha a espada para tentar defender a Cristo, o Senhor embainha a sua espada, rapaz. Você não sabe que se eu precisasse, eu rogaria o meu Pai que está no céu, e o meu Pai que está no céu me enviaria mais de 12 legiões de anjos, Pedro. Aí você vê Jesus no Getsêmani, sofrendo, angustiado, e a sua angústia era até a morte, mas o propósito de Cristo é a cruz. Então a capa, amados, nada mais é do que permitir que Paulo cumprisse o propósito da sua existência ministerial. Entendeu ou não? E aí ele pede a capa. Por quê, pastor? Porque se aproxima o inverno. Inverno com duas atenuantes. Primeira, nenhuma embarcação, até porque Troade era uma região portuária, e Paulo sabia que nenhuma embarcação navegaria ou poderia navegar sem que houvesse danos no inverno. Então, quando chegava o inverno em Troade, o porto fechava, as embarcações não lhes eram permitidos sair. Paulo vira e diz assim: olha, apressa-te a vir antes do inverno. Chegue diante desse porto e navegue para cá, porque o maior desejo do meu coração é que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Eu não vou morrer no frio dessa masmorra. Mas a morte de Paulo é perder a sua cabeça, pastor. Por que Paulo não podia ser jogado aos leões? Porque nenhum romano, por pior que tivesse feito, ou por maior que fosse o agravamento do mal que ele cometeu, poderia ser lançado aos leões. Quando este passava por um momento difícil, a morte era por decapitação. Às vezes no meu coração e no teu, nós pensamos que a preocupação do apóstolo Paulo é vã. Mas eu ou você e eu, nós tendo em vista uma morte anunciada, e tendo em vista que o próprio apóstolo Paulo diz: o tempo da minha partida é chegado, ou seja, se ele tem tanta certeza no coração dele, é porque Deus deu essa certeza a ele de que ele cumpriu ou estava prestes a cumprir o propósito de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então não seria melhor, pastor, que ele morresse de frio do que ter a sua cabeça arrancada? Para ele não, porque ser decapitado era entender de que aquilo que Deus poderia fazer e não fez, faz parte de um propósito dele. Ou aquilo que eu posso fazer e não faço, eu não posso culpar Deus. Então a preocupação do apóstolo Paulo é virar para Timóteo e dizer: venha antes do inverno. Que capa era essa, pastor? Essa capa era uma capa feita de lã, de um material pesado, era um material comprido que passava dos joelhos.
e que de fato aquecia por inteiro. Me ajuda? Aquecia num todo. E Paulo percebe que se ele tem a capa, ele vai estar protegido. Essa capa, ela tem alguns significados. Quais, pastor? Dentre eles, ela protegia do frio e da chuva. Mas ele não está numa masmorra? Sim, uma masmorra naquele tempo, quando chovia, as águas entravam, elas penetravam, então tinha muita goteira, era um desastre. O que mais, pastor, essa capa representa? Essa capa representa suprir uma necessidade física do apóstolo Paulo. O que mais ela representa? Ela representa abrigo e proteção. Você acha que ele está pedindo qualquer coisa? Você acha que essa capa pode ser vista ou tida como uma capa comum? Claro que não. Paulo está virando e está dizendo assim: Timóteo, por favor, me traga essa capa, porque com essa capa eu consigo me manter aquecido. Ela vai ter o poder de aquecer. Deixa eu te falar uma coisa. Ele não está orando para Deus, para que Deus envie algum tipo de livramento, algum tipo de cárcere, de uns umbrais de portas que através de uma oração, de um louvor. Eu acredito que Paulo até tentou, conjecturo eu, de que Paulo até tentou. Deixa eu orar aqui, deixa eu louvar aqui, porque eu tenho uma experiência de vida de que em meio aos louvores, em meio à oração, os umbrais começam a se mexer, as placas tectônicas começam a se movimentar. Eu quero falar a respeito de alguém, sabe, irmãos, que já tem experiências com Deus, e que daqui a pouco se olha ou se vê numa situação em que você diz assim: Senhor, eu já orei, eu já louvei, eu não sei mais o que fazer, mas uma coisa é certa, mesmo no estado em que eu me encontro, digo o apóstolo Paulo, ele tem a forte convicção de que Deus está com ele. Então eu não sei qual é o quadro da tua vida, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as dúvidas que têm pairado sobre a tua história, mas de uma coisa eu sei: tem um Deus que não te abandonou e que não vai te abandonar. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Tem alguém do teu lado? Diga assim: pode confiar nele. Diga de novo, diga: pode confiar nele. Mas se ele não ora, Vitor, para Deus, talvez pedindo o Espírito Santo para lhe aquecer, ele envia uma carta a Timóteo, pedindo para que Timóteo, em Troade, numa casa específica, traga a sua capa. É porque algumas coisas são humanas. E Paulo sabia disso muito bem. Humanas. O que significa isso, pastor?
Eu recebi um telefonema ontem de uma pessoa que já foi membro aqui conosco há muitos anos, mas a gente continua ligado de alguma forma. Ela disse: pastor, meu papai morreu. Eu disse: puxa vida amada, que o Espírito Santo console o coração de vocês, conforte o coração de vocês. Aí ela disse assim: pastor, mas ele assistiu os cultos e ele aceitou Jesus num apelo que foi feito. Aí as minhas palavras já mudaram. Então eu disse assim: então ele não morreu, irmãos, querida, ele partiu. E aí ela virou para mim e disse assim: pastor, o senhor pode estar conosco lá nesse momento? E naquele momento eu não estava me sentindo muito bem, mas eu percebi que eu podia ser capa para alguém, irmãos. O segredo do Evangelho é ser capa para a vida de alguém, é aquecer alguém para dizer assim: enquanto eu te aqueço, tu cumpre o teu propósito. Enquanto eu te aqueço, você caminha. Enquanto eu te aqueço, você resiste. Não vai ter chuva, não vai ter sol. Eu quero poder ser o teu abrigo. Eu quero poder ser o teu, sabe, enquanto você cuida dos pequeninos, Deus cuida de você. Enquanto você cuida, às vezes a impressão que tu tem é que essa função é do pastor, mas essa função é nossa como igreja, irmãos. É ser capa para alguém, é chegar, é alguém que vira para ti e diz assim: o inverno está se aproximando, entra nessa embarcação, por favor, entra nessa embarcação. Entrou, tem uma embarcação, olha para o pastor, que está aguardando por você. Tem um barco que está esperando você entrar, e quando você entrar nesse barco, o Espírito Santo vai te guiar a pessoa certa, em nome de Jesus. Maridos precisam ser capas para as suas esposas, esposas precisam ser capas para os seus maridos, mães precisam ser capas para os seus filhos, pais precisam ser capas para os seus filhos, filhos precisam ser capas para os seus pais. Por quê? Porque existem pessoas que estão próximas da morte espiritual do nosso lado. Quando vieres, traze a capa. Que eu deixei em Troade. Para ser mais específico, na casa de Carpo. Porque Carpo foi aquele que acolheu o apóstolo Paulo. Era uma casa aquecida pelo Espírito Santo. Às vezes Deus vai te levar a lugares para que você chegue num lugar talvez completamente frio, no mundo espiritual, mas ao pisar nessas casas, elas vão te aquecer, e você vai ser capa para a vida de alguém, para que o ministério de alguém se cumpra, para que a revelação de Cristo nessas vidas, sabe, quando Jesus, eu te falei dele no Getsemane, sendo angustiado de todas as maneiras, de todas as formas. Por quê? Pergunta: por quê, pastor? Porque o objetivo do diabo, de Satanás, era que Jesus morresse ali. Por tamanha angústia. O texto é claro que diz que o seu suor eram como gotículas de sangue. Ele próprio vira e diz assim: eu me sinto angustiado, mas a angústia que eu sinto é tão forte que é uma angústia, é um gosto de morte. Só que o propósito de Cristo era a cruz. Olha nos meus olhos. Talvez você parou, talvez você esmureceu,
A caminhada foi tão bonita, foi tão linda. Tudo estava indo tão bem. Só que eu quero ser capa para a tua vida. Para que se cumpra o chamado de Deus na totalidade sobre a tua vida. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não me esqueci de você. Quando o Senhor me deu esse texto, esse versículo, sabe, aquele momento que você sente a capa protetora, como o salmista lá no 91, é um texto sobejamente conhecido, sabe, é quando você aprende a descansar, sabe, irmãos, a sombra do Onipotente, é quando isso está atrelado contigo, você vai ter momentos que o próprio Espírito Santo vai vir como capa, como abrigo para a tua vida, te protegendo do sol e da chuva. Mas vão existir momentos que Deus vai usar pessoas, eu tenho falado muito disso, pessoas para pessoas, pessoas para pessoas. São vidas que vão chegar e vão dizer: eu não quero muito não, eu não quero te perguntar como é que você está, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero só te dar um abraço, eu quero ser capa para você, eu quero ser proteção para você. Vai vir chuva, deixa que caia sobre mim. Quantas vezes aqui eu já disse isso e repito, sabe, como tua proteção, todas as vezes que o inimigo tiver que te atacar, ele vai ter que passar por mim. Por quê? Porque como cobertura espiritual, como capa, como proteção, como abrigo que protege da chuva, protege do sol, eu quero poder estar aqui para dizer: não, ela não, ele não, ele não, ela não, ninguém vai te parar. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, talvez eu colocaria a capa. A capa. Deixa eu abrir um adendo aqui, porque eu já estou terminando, de fato. Na verdade já terminei. Mas quando Deus vira para Gideão e diz assim: Gideão, são muitos os que estão contigo. Você tem 32 mil homens, não é isso, Gideão? E Gideão: sim, Senhor, são 32 mil. Mas o exército inimigo é 5 vezes maior que o seu. É como se Gideão dissesse: mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos partir com 32 mil. Aí Deus vira para ele e diz assim: Gideão, são muitos os que estão contigo. Mas como assim, Senhor? O Senhor acabou de me dizer, estou conjecturando, tá, amados? O Senhor acabou de me dizer que nós somos 5 vezes menor. Cada um soldado nosso tem que ferir 5. E agora o Senhor diz que são muitos? São muitos, Gideão. Faz o seguinte: leve-os para o alto da montanha, e de uma voz bem firme, de líder, você vai gritar: tímidos e medrosos, podeis descer. E 22 mil descem. Eu já abri aqui uma conjectura minha, que eu não acredito que 22 mil, ou nesse número, todos eram tímidos e medrosos. Você me ajuda? Diga assim: no pensamento do pastor, ele acredita que desses 22 mil que desceram, nem todos eram tímidos e medrosos. Aí pergunta para o pastor: então o que os fez descer? Vamos lá, 1, 2, 3, vai. O poder da atração. Ditado do mundo: quer? Diga-me com quem andas.
o resto você completa. $22.000, sobram 10. O Senhor tem uma nova conversa com ele, diz: Gideão, são muitos ainda. Senhor, agora a coisa pirou, agora a coisa ficou louca. Vão ser aproximadamente 15 para cada soldado nosso, Senhor. Não tem como vencer isso. Aí o Senhor, em outras palavras, vou conjecturar de novo, por favor, e conjecturar não é pecado, mas se você tivesse gritado da maneira certa, tinha ficado quem realmente precisa ficar. Agora eu vou fazer o seguinte com você: eu vou escolher no teu lugar, porque eu já vi que você não sabe escolher. Mande-os descer ao ribeiro, vai chegar lá, eu vou separar. E quando Gideão conta o que Deus separou, haviam 300 homens. Desses 300, isso é importante falar com você, só falei tudo isso por conta disso. Quem você achava que ia ficar, não ficará. E quem você olhava e dizia: não, isso aqui vai ficar, não tem como, impossível. Muitos desses, você achava que ia ficar, muitos desses não ficarão. E muitos que você achava que não ficariam, isso aqui não tem como, não tem, a gente nem se dá, não tem cola, não tem liga, meu espírito não bate com o dele. Muitos desses ficarão, porque agora Deus está dizendo: eu ponho quem eu quero para ficar do teu lado. Não é uma escolha sua, é uma escolha minha. Dê-me toda a sua atenção nesse final de mensagem. Não é uma escolha sua, é uma escolha minha. Vai ficar do teu lado quem eu quero que fique do teu lado. Então Deus está dizendo: descansa o teu coração, tranquiliza a tua alma, pois vão ser capas, os que serão capas, esses já foram escolhidos por Deus para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Você já entendeu? Diga amém. Agora a pergunta que finaliza: você vai ser capa para quem? Para quem? Às vezes a gente acha que um culto tem que terminar com um apelo para dizer quem quer aceitar Jesus. Aí vem alguém, aceita e tal, mas daqui a pouco está sentindo frio, porque não foi aquecida da maneira que deveria. A gente pode fazer uma reciprocidade. Eu acredito que você vai entender. Eu só vou falar a minha frase, tá bom? Eu quero ser capa para cada um de vocês. Não houve reciprocidade, tem gente de boca fechada. Então por favor, fiquei até com medo agora me deu medo. Eu quero poder ser capa para cada um de vocês. Quero poder aquecê-los, quero poder ser proteção, quero poder protegê-los do frio, da chuva espiritual. Você está entendendo? Diga amém. Agora a nova unção, vai, a nova unção. 1, 2, 3. Você já entendeu? Só que o meu apelo hoje é para ficar de pé, procurar no mínimo 3 pessoas, olhar nos olhos dele, nos olhos dela, e dizer: eu quero ser capa para a sua vida. Eu quero ser proteção para a sua vida. Eu quero poder ser abrigo para a sua vida. Pode ser que hoje os filhos irão até seus pais, porque às vezes a gente espera o pai abençoar o filho, mas você, filho, está ungido, capacitado. Então em nome de Jesus, você vai poder sair do seu lugar. Eu vou cumprimentar aqui a minha esposa. Vale isso, pastor? Isso é mais do que óbvio, você ser capa para ela e ela ser capa para você. Mas se você conseguir sair do teu lugar, além da tua esposa,
esposo, além do teu esposo, conseguir ser ousado em nome, eu estou vendo a mamãe com as filhas lá atrás, dando as mãos, né? Eu acredito que a frase é justamente essa: eu quero ser capa na sua vida, mamãe. A mamãe, eu quero ser capa para vocês. Então fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Isso, fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero que você possa nesse momento sair do seu lugar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vá até alguém. O Espírito Santo vai te guiar até alguém. Os jovens aqui, em nome de Jesus. Os trabalhadores, os membros. Você pode sair do seu lugar. Vá até alguém. Aqueça a vida de alguém. Seja instrumento para a vida de alguém. Não fique tímido, não fique tímida. Em nome, aqui nós temos jovens aqui, ó, precisando de alguém para ser aquecidos. Então você pode ser instrumento na vida deles. Você pode ser um instrumento poderoso. Olha nos olhos, não fala de qualquer maneira não. Olha nos olhos dele, olha nos olhos dela. Diga: eu quero poder ser capa de proteção para a tua vida a partir de hoje. Diga: conte comigo, conte com as minhas orações, em nome de Jesus. Isso, vá até alguém. Vá até alguém, vá até alguém, vá até alguém. Isso, isso. Ainda no ventre eu fui marcado em ti. O sol da justiça brilhava sobre mim. Teu amor eu nem ouso explicar. Em nome de Jesus. Quer subir? Sobe. Um caminho a quem não tinha fé. Abençoa alguém. Quando perdido, abençoa alguém. eu me encontrei. Os filhos podem abençoar seus pais. E quando fraco, forças em ti achei. As esposas podem abençoar seus maridos. Que sempre me guiou. Na certeza que só não estou. Cante conosco. Fez o caminho através de Cristo. Eu posso caminhar em tua direção. E caminhando, palpita o meu coração. E eu estarei face a face com o leão. Ruge e estremeça a terra, mostra a tua glória e toda a terra canta a ti. Caminhar em tua direção e caminhando, palpita o meu coração e eu estarei face a face com o leão.
Só tu és o rei, só tu és o rei. E eu te adorarei, eu te adorarei. Levante suas mãos para os céus e declare, vai. Só tu és o rei, só tu és o rei. Eu te declaramos, eu te adorarei, eu te adorarei. Teu povo canta, só tu és o rei, só tu és o rei. Eu te adorarei. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, os teus escolhidos. Nós te declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso Rei. Estamos debaixo, Deus, da Sua jurisdição. Vai, estamos, ó Pai, agora e nós declaramos. Seja prevalecida a Tua vontade sobre cada um de nós, ó Deus. E dessa forma nós entregamos, ó Deus,